Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise dos sujeitos do processo. Nesse tópico dos sujeitos do processo, nós já analisamos o juízo, seja na figura do juiz quanto figura dos auxiliares do juízo. Já vencemos a análise das funções essenciais, a administração da justiça, MP, Defensoria Pública, e advocacia, seja pública ou privada. E agora nós veremos, para concluir a análise, as partes. Agora, quando do estudo das partes do processo, é necessário que nós façamos uma divisão entre a previsão normativa ou seja, aquilo que consta nos artigos 70 e seguintes do CPC, e aí nós falaremos sobre a capacidade processual, veremos os deveres e responsabilidade das partes, litigância de má-fé, gratuidade de justiça, enfim, previsão normativa, e falaremos sobre a pluralidade de partes. E esse tópico, pluralidade de partes, se subdivide em litisconsórcio e intervenção de terceiros. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre essa previsão normativa, artigos 70 e seguintes do CPC. Faremos a leitura aí de uma série de 30 e poucos artigos com os senhores. Importante a compreensão desses artigos a respeito do trato legislativo sobre as partes. Então vamos a eles, é o que nós veremos no vídeo de hoje. A partir dos próximos vídeos, nós teremos dois tópicos extensos, o litisconsórcio, uma série de vídeos para falar sobre litisconsórcio, e também a intervenção de terceiros, uma série de vídeos para falar sobre a intervenção de terceiros. Bom, sobre a previsão normativa, está lá, livro 3º da parte geral do CPC,
dos sujeitos do processo, título 1º das partes e dos procuradores, capítulo 1º da capacidade processual. Artigo 70. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, artigo 70, capacidade de estar em juízo, um dos pressupostos processuais, como nós já vimos na aula de pressupostos processuais. Artigo 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou curador, na forma da lei. E é a lei civil que disciplina isso. Artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao, inciso 1º, incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses do representante legal colidirem com os daquele, com o do incapaz, enquanto durar a incapacidade. Inciso 2º. Será nomeado também curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital, ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Essas duas modalidades de citação, por edital ou com hora certa, são modalidades de citação ficta, na qual nós não temos a certeza de que houve realmente a ciência do réu, a citação não tenha efetivamente ocorrido. A lei trabalha com a presunção, por isso que quando o réu é preso e ele ficou revel, enquanto não tiver constituído advogado, a lei lhe atribui um curador especial. E aí, parágrafo único desse artigo 72. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. O artigo 73 e também o 74 trata da outorga uxória. Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casado e sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Então, o caput trata da hipótese de quando os cônjuges ou companheiros são demandantes. Parágrafo 1º trata da hipótese quando eles são demandados. Inciso 1º. Que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casado e sob o regime de separação absoluta de bens, como o caput já havia adiantado. Inciso 2º. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. Inciso 3º. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. Inciso 4º. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. E parágrafo 3º do artigo 73, aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos. Artigo 74 vai tratar do suprimento desse consentimento do cônjuge. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Pense na hipótese de um dos cônjuges estar em coma, por exemplo. Não pode conceder o consentimento. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. Trata-se, portanto, de vício de invalidade do processo. Artigo 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, inciso 1º, a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Inciso 2º, o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Inciso 3º, o município, por seu prefeito ou procurador. Inciso 4º,
a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei do ente federado designar. Inciso 5º, a massa falida pelo administrador judicial. Inciso 6º, a herança jacente ou vacante por seu curador. Inciso 7º, o espólio pelo inventariante. Inciso 8º, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Inciso 9º, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. São os entes despersonalizados, né? Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. E inciso 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º desse artigo 75. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou a associação sem personalidade jurídica não poderá opor à irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. E, por fim, parágrafo 4º do artigo 75. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Artigo 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade na representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. É mais uma das hipóteses de suspensão do processo. A suspensão do processo é regulada pelo artigo 313 do CPC. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, inciso 1º, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Extinção sem resolução do mérito, se a providência couber ao autor. Inciso 2º, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. Se a providência couber ao réu. O terceiro será considerado revel ou será excluído do processo, a depender do polo em que se encontre, seja no polo demandante ou demandado. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, ou seja, que não esteja na instância originária, o relator, inciso 1º, não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Inciso 2º, determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Prosseguimento, portanto, do recurso, sem a análise das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Capítulo 2º. Dos deveres das partes e de seus procuradores. Dos deveres. Artigo 77. Além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. Inciso 1º, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2º, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Inciso 3º, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Esse inciso 4º é importante, como nós veremos a seguir nos parágrafos. Inciso 5º, declinar no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos.
o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. E inciso 6º, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Esse inciso 6º também é importante, como nós veremos na redação dos parágrafos. Nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, como eu adiantei, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput, partes, procuradores e demais interessados, de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º. A violação ao disposto nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. E parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Esse artigo 97, ele trata do Fundo de Aprimoramento do Judiciário. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do poder judiciário, aos quais serão revertidos valores de sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados e outras verbas previstas em lei, é o que consta desse dispositivo. 97. A multa, parágrafo 4º, a multa estabelecida no parágrafo 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos artigos 523, parágrafo 1º, e 536, parágrafo 1º. O 523, parágrafo 1º, é o que trata da multa no caso de não cumprimento do pagamento voluntário, quando o débito será acrescido de 10%, e o 536, da mesma forma, trata desse acréscimo. Para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão. Aqui o legislador não delimita um valor específico da multa. No 536, parágrafo 1º, é para a execução, o cumprimento das obrigações de fazer, não fazer entrega de coisa. Parágrafo 5º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no parágrafo 2º poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 6º. Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Parágrafo 7º. Reconhecida violação ao disposto no inciso 6º, inovação no estado de fato de direito, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo ainda proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 2º, que é a aplicação de multa. Parágrafo 8º. O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar, porque o representante judicial da parte, ele não pode ser compelido a praticar o cumprimento da decisão, que o cumprir a decisão é um ato material. Então, só a parte que é obrigada a cumprir. Artigo 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1º. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor
de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Sempre que o Código fala que o juiz advertirá a parte, isso decorre do princípio da cooperação, tá, senhores? O dever de advertência que decorre da cooperação. Antes de aplicar uma sanção, o juiz deve advertir a parte. E parágrafo 2º desse artigo 78. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas, quando escritas, evidentemente. E a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Eventualmente isso pode ensejar uma ação indenizatória, uma reparação por qualquer tipo de dano, tá? Seção 2ª, da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé, como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má fé aquele que, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2º, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3º, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual. Inciso 6º, provocar incidente manifestamente infundado. Inciso 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10%, de 1 a 10%, do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então, são 3 as consequências que decorrem da litigância de má-fé. Multa de 1 a 10%, indenização de todos os prejuízos que daí resultaram daquele ato em litigância de má-fé e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas. Vejam, não se confunde com honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais, todo aquele que perde deve arcar, tá? Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para alisar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. E parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Então, nós vamos ficar por aqui, por hora. Nós estamos analisando a previsão normativa do trato das partes, vimos os deveres e responsabilidades das partes. Nós vamos continuar no próximo vídeo tratando das despesas, que é um dever processual da parte que arque com as despesas, mas esse tópico ele é extenso. Nós vamos falar das despesas, honorários advocatícios e das multas. Vamos deixar para o próximo vídeo para que esse não fique demasiadamente extenso. Por hora é só, portanto, fiquem todos com Deus e até a próxima.